Olá, gente, boa noite a todos. Deixa eu esperar um tempinho para sentir o pessoal começar a entrar na live. Boa noite, vamos ver quem está entrando. Sejam bem-vindos, César, boa noite. Agora o pessoal está chegando. Quero agradecer a presença de todos e mais uma live nossa. O nosso convidado de hoje é o Fábio Fadel. Inclusive, já vou aceitar a entrada dele aqui. Peraí. O Michel tá aí. Boa noite, gente. Já vai me dando um feedback para ver se tá legal a transmissão, se o áudio tá bom. Isso é legal. Boa noite, Fábio, mais uma vez. Boa noite, tudo Seja bem? Tá me bem-vindo. ouvindo bem? Tá ótimo, tá ótimo. Tô te escutando sim. Seja muito bem-vindo, tá? Aqui na Fraterna. É uma pena que tenha que ser à distância, mas espero que em breve possamos abrir a nossa casa novamente e você possa dar uma palestra pessoalmente lá. Eu acho que todo mundo vai gostar. Eu também espero isso. Eu não vejo a hora de aglomerar com o pessoal, que eu já não Aham. estou aguentando mais, né? Essa fase aqui, né? Mas por enquanto tem que esperar, né? Sim, sim, mas vai ser breve. Se Deus quiser, vai ser breve. Vamos confiar, né? No plano espiritual. Tomara, viu? Tomara. Eu preciso dar uns recadinhos antes de começarmos, tá? Então, o pessoal que está entrando aí, uma boa noite. Primeiro recado, sobre a doutrina espírita, tá? Ainda é possível se inscrever no curso da doutrina espírita. Ele é feito de forma remota, online. Então, para quem tem interesse, é toda segunda-feira, das 20 às 21h30. Pela plataforma Webex. Eu acho que é assim que se fala, espero que eu tenha pronunciado certo. E quem tiver interesse, por favor, entre no WhatsApp, é só pergunta lá, o número é 3644-8610, tá? Outro recadinho, plantão da área social. Nós suspendemos o plantão da área social, tá? E as entregas da cesta serão no dia 29/5, que é o último sábado deste mês. Vamos lá. Há muitos mantimentos que estão faltando, então, se puderem colaborar com o depósito, ficaremos muito gratos. Lembre-se da chave Pix. Se vocês quiserem o número da chave Pix, enfim, informações, WhatsApp novamente, 3644-8610. E o Evangelho no Lar, que acontece hoje, nós estamos ajudando pessoas que têm um pouco de dificuldade de fazer o Evangelho no Lar sozinha. E eu acho que nesse momento de pandemia é o mais importante a gente ensinar e passar essa mensagem e a pessoa conseguir fazer essa purificação, esse momento tão bom que a gente precisa fazer na nossa casa. Então, criou-se um grupo. Então, toda quarta-feira, às 21h30, ou seja, daqui a pouco, né, mais tarde, tem o Evangelho no Lar pela plataforma do Google Meet. E se você quiser o link para poder participar, também consegue esse link através do WhatsApp, mais uma vez, 3644-8610. Recados dados, eu acho que acabou, acabou aqui, é muito recado, né, Fábio? Desculpa, acaba tomando Sem muito problema. tempo. Imagina, não tem problema não. Bom, vamos lá. Então, agora sim, vamos começar. Uma boa noite. Nosso diretor acabou de entrar, André. Um beijo, melhoras. Vamos começar com uma prece inicial, então, tá? Então, vou pedir para quem está online, para o Fábio, para quem está nos assistindo, por favor, vamos fechar nossos olhos. Vamos levar nossos pensamentos a Jesus, ao plano maior. Agradecer por mais uma oportunidade de estarmos aqui numa quarta-feira, que mesmo à distância podemos adquirir conhecimento, passar a mensagem da doutrina espírita, que é o mais importante. E que hoje nós possamos fluir normalmente na nossa palestra e que o plano maior e toda a espiritualidade esteja conosco em todos os momentos, principalmente nessa fase de pandemia. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, vamos lá. Uma boa noite, Fábio, mais uma vez. Eu quero agradecer, né? Eu sei que eu sou insistente nesse agradecer, porque é muito gostoso quando as pessoas aceitam o nosso convite e está aqui com a gente, conversa e bate esse papo, tá bom? Então, boa noite, a palavra é com você agora. Seja bem-vindo. Obrigado, viu, Vanessa?
Antes de mais nada, eu vi um pessoal que entrou aí, eu vi a Marcinha, eu vi a Paloma, que é um espírito de luz também, que está encarnado aqui para me ajudar. Eu vi o Antônio, um amigo de infância, que é uma pessoa sensacional, a Alessandra, e a Cibele também, que acabou, que eu estou vendo, acabou de entrar, e pode ser que tenha entrado outras pessoas que eu não tenha visto, mas é um prazer muito grande. O título da nossa conversa hoje, né, é a salvação dos espíritas, né? É alguma coisa que muitas vezes pode soar até um pouco estranha, né? Mas eu tinha feito uma palestra em num determinado centro e tinham duas moças que elas eram simpatizantes, elas não eram espíritas. E terminada a palestra, elas vieram, né, e falaram que elas não eram espíritas e que elas gostavam do espiritismo e tudo mais, até que uma virou para mim e falou assim: ó, Fábio, como que é a salvação dos espíritas? E eu olhei para a cara dela assim, como tipo, assim, eu nunca pensei sobre isso, né, a salvação dos espíritos. Ela fala: olha, é porque eu vim de uma religião que nós precisamos fazer determinadas coisas para que nós sejamos salvos. E aquilo me chamou a atenção, porque eu nunca, de verdade, eu nunca tinha pensado sobre a salvação dos espíritas. E daí eu fui pesquisar. E pesquisando, eu vi que, por exemplo, no Islã, os muçulmanos, eles têm algumas determinadas tarefas na vida deles que eles precisam cumprir para que eles consigam a salvação. E a salvação é o quê? Muitas vezes a salvação para eles é o paraíso. Tá? E quando as pessoas acham que não são salvas, elas iriam para o inferno, onde você ia ficar o resto da eternidade sofrendo. Então, para o Islã, você tem que fazer jejum, você tem que, muitas vezes, orar 5 vezes ao dia e coisas parecidas com isso. Eu fui depois pesquisar sobre o povo hebreu, sobre os judeus, o que eles acham disso. E eu não consegui encontrar muita coisa sobre dos judeus sobre esse termo, né, a salvação. Uma das coisas que eu consegui encontrar é que está lá no livro de Daniel, no capítulo 12, dos versículos 2 e 3, onde ele fala assim: olha, muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o horror eterno. E marquem bem assim, pessoal, quando eles falam sobre a vida eterna, porque para os judeus a vida eterna é essa salvação que eles teriam depois da morte do corpo físico, tá? Daí eu fui ver também no cristianismo, que é bastante interessante também, a Igreja Católica, e eu não sou assim tão entendido, e eu fui atrás de amigos que conhecem bem mais a doutrina católica, e em suma, assim, resumindo, eles falaram que a salvação para os católicos, você tem que estar dentro da igreja e você tem que, entre outras coisas, cumprir alguns sacramentos como o batismo, a crisma, a eucaristia, o matrimônio, a unção dos enfermos e coisa parecida. E que você, estando dentro da igreja católica, que você estaria salvo. No entanto, se nós formos ver na história, Martinho Lutero, que pertencia à Igreja Católica, isso fazia com que ele não ficasse tão satisfeito com essa resposta e com todos esses atos que nós deveríamos fazer para sermos salvos. Então, se a gente for ver, o Lutero, em determinado momento, isso muitas vezes incomodava-o, e até que ele leu uma carta de Paulo aos Romanos que falava assim: olha, o justo viverá pela fé. E a partir daí, como ele cria a reforma protestante, os protestantes acreditam que a crença em Jesus, ou eles acreditarem que Jesus é seu Salvador, isso seria um motivo para que eles fossem salvos. Obviamente que depois vem João Calvino na Suécia, vem o Henrique VIII lá, que também fazem outras reformas que mudam alguma coisa uma das outras, mas essa parte da salvação, elas são todas iguais. E com todo respeito a todas as religiões, nós espíritas sabemos que nós devemos respeito a todas as religiões. Ficavam algumas perguntas, algumas questões que depois eu comecei a pensar. Vamos supor que, por exemplo, uma pessoa ela vivesse lá no
ela nascesse no interior da China, onde o pessoal nunca tivesse falado sobre Jesus, nem conhecessem Jesus, aquelas pessoas, elas não seriam salvas? Mas não era culpa delas, né? Que é o fato de elas não conhecerem Jesus. A região que ela estava, o cristianismo, o ensino de Jesus, ele não se estendeu até esses locais. Algumas outras pessoas acreditavam que só na religião delas que existia salvação. Mas eu também achava muito injusto, por exemplo, um budista que é uma boa pessoa, que tenta ser uma pessoa honesta, tenta fazer o melhor o possível para o seu próximo, eles não fossem salvos simplesmente pelo fato de eles não pertencerem a determinadas religiões. E daí, esse tipo de coisa começou a me deixar intrigado, porque eu pensei assim, olha, se Deus é justo e é bom, ele não pode ter colocado exclusividade em determinada religião. E quando essa moça me perguntou sobre a religião, né, qual que era a salvação para os espíritas, eu tenho certeza que se na doutrina espírita falasse assim, olha, dentro do espiritismo, que assim, é só no espiritismo que há salvação, o espiritismo incorreria no mesmo erro que as outras, pelo menos do meu ponto de vista. E daí, Vanessa, se a gente for ver lá no capítulo 15 lá do Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec ele coloca uma passagem de Jesus que é uma parábola que eu acho extremamente, que eu gosto muito dessa parábola. E por que eu gosto bastante das parábolas de Jesus? Porque ditas há muito tempo antes, né, por Jesus, à medida que o pessoal o pessoal vai se desenvolvendo, eles vão dando outras interpretações para as parábolas de Jesus. E nesse capítulo, no capítulo 15 lá do Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente, começa, no item 2, começa assim que um doutor da lei se levantou e querendo tentar Jesus, né? Os doutores da lei, eles não se conformavam que Jesus, assim, pelo fato de ele não ter, ele ser filho de um carpinteiro, ele saber muito mais do que eles, né? Então, muitas vezes, esses doutores da lei, eles muitas vezes queriam tentar Jesus ou colocar Jesus numa situação difícil. Então, esse doutor da lei, querendo tentar Jesus, fala assim, mestre, o que preciso eu fazer para possuir a vida eterna? Lembra quando no livro de Daniel falava sobre a vida eterna? Era justamente sobre isso. O doutor da lei estava perguntando para Jesus, o que eu devo fazer para ter a salvação, né? E daí Jesus, como ele era doutor da lei, Jesus vira para ele e fala assim, olha, o que está escrito na lei? Como é que você entende, né? E o doutor da lei fala assim, olha, amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. E Jesus falou, olha, você respondeu bem, fazer isso e viverás. No entanto, o doutor da lei acho que não gostou muito da resposta de Jesus, e vira para Jesus e fala assim, mas Senhor, quem é o meu próximo? A princípio, quando eu vi essa pergunta, eu fiquei assim, meio extasiado, falando, quem poderia ser o próximo? É aquele que está próximo, né? Mas em Israel, naquela época, existiam duas escolas. A escola de Hillel, que dizia que o próximo do judeu é todo aquele que é filho de Deus. Então, o romano é o próximo do judeu, o grego é próximo do judeu, o outro judeu é próximo dele. E a escola de Shammai falava que não, que o próximo do judeu era somente um outro judeu. E daí o doutor da lei, sabendo daquela discussão existente naquela época, pergunta, mas quem é o meu próximo? E aí Jesus, ele fala sobre a parábola, que é bem conhecida, a parábola do bom samaritano. E Jesus começa a parábola, eu não estou lendo, tá, gente? Se tiver alguma coisa assim que está assim, um pouco diferente... O pessoal está bem participativo, viu, Fábio? Olha, o Antônio está falando aqui, a Marcela, mas enfim, continua aí, não tem problema. Manda um abraço. Se for a Marcela Calado, também manda um abraço também. Ela é uma pessoa bastante, assim, também ela é bastante dedicada às coisas do espírito, apesar de não ser espírita, entendeu? Olha que demais. É muito bom que ela esteja também assistindo, né, para ela poder dar opinião também. Então, daí Jesus vira e fala assim, olha, certo homem descia de Jerusalém a Jericó.
E quando ele descia pelo caminho, ele foi assaltado por bandidos que levaram todos os seus bens, bateram nele e deixaram ele machucado à beira do caminho. E daí Jesus, na continuação da parábola, fala assim, logo em seguida, descia pelo mesmo caminho um sacerdote, que olhando aquele sujeito machucado, olhou, viu ele machucado e passou direto. Logo depois vem o levita. Quem que era o levita? Era o pessoal da tribo de Levi, os responsáveis pelo templo, que também estudavam as leis. Que viu aquele homem machucado no caminho, olhou e passou direto. E daí Jesus fala que depois veio um samaritano, que olhando aquele homem, veio com o seu cavalo, olhando aquele homem machucado, ele desceu do cavalo, deitou sobre as feridas daquele homem vinho e azeite, colocou no seu cavalo, levou até uma estalagem, pagou para o dono da estalagem 2 denários e falou, olha, eu estou pagando tudo que ele está consumindo hoje, mas amanhã eu passo aqui de volta e se ele gastar mais do que eu estou te dando, eu acerto com você. E daí Jesus vira para o doutor da lei e fala assim, quem te pareceu mais próximo daquele que foi assaltado, né? E o doutor da lei vira para Jesus e fala assim, foi aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus fala assim, então vai tu e fazes o mesmo. Vanessa, assim, volto a dizer que essas parábolas, elas têm várias interpretações. No entanto, é bastante interessante que nós coloquemos, na época de Jesus, por que Jesus usou esses vários exemplos. Bom, no começo, quando Jesus fala, certo homem descia de Jerusalém a Jericó, para mim, certo homem pode ser qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Quando Jesus fala certo homem ou certa mulher descia de Jerusalém a Jericó, poderia ser qualquer um de nós. E olha como que é interessante um costume ou uma crença que os judeus tinham. Eles acreditavam que quando você estivesse subindo, você estaria indo em direção a Deus, estaria mais próximo de Deus. E quando você estava descendo, você estaria fazendo um movimento contrário, deixando de estar na presença de Deus e quando você estivesse descendo. Se a gente for ver os patriarcas judeus, se a gente for ver, Abraão, ele sobe o Monte Moriá com Isaac, e onde ele vai ter encontro com um anjo, né, que, segundo a tradição, seria o próprio Deus que queria que ele executasse, né, o próprio filho. Então, ele sobe o Monte Moriá para estar em contato com Deus. Se a gente for ver Moisés, ele sobe o Monte Sinai para ir buscar as tábuas da lei. Se a gente for ver Elias, ele sobe o Monte Carmelo, fugindo do rei Acai, para estar em contato com Deus. Jesus, ele faz o sermão do monte, ou seja, ele sobe, aí já não era uma montanha, mas sim um monte, mas segundo a tradição, quando ele sobe, ele está mais próximo de Deus. Jesus sobe o Monte das Oliveiras quando ele ia orar. E Jesus, ele sobe o Monte Tabor quando ele vai ter contato com Moisés e Elias. Então, volto a dizer, para o judeu, quando ele está subindo, ele está indo de encontro a Deus. Quando ele faz um movimento contrário, ele deixa de estar em contato com o Criador. E para nós espíritas, isso também, vale, tem um significado. Porque quando nós estamos pensando bem, querendo o bem das pessoas, quando nós estamos com bons pensamentos, a nossa vibração está alta, e aí ninguém tem a possibilidade de chegar até nós. No entanto, quando nós baixamos as nossas vibrações, quando a gente começa a ter raiva, quando a gente começa a ter ódio, quando a gente começa a ter inveja, quando a gente começa a ter ciúme e todas essas paixões, isso se volta contra nós. E assim, quando nós estamos falando de encarnados, pode perceber que muitas vezes existem muitas tragédias no trânsito, por exemplo. Porque o sujeito ele está com raiva, ele já está sem paciência ou coisa parecida, e basta qualquer acidente de trânsito que muitas vezes, já naquela condição, se ele encontrar uma outra pessoa naquela mesma condição, ela pode ficar ou machucada ou pode até morrer. Porque muitas vezes, com esses sentimentos, geralmente há uma briga, uma discussão que muitas vezes sai em briga e até morte. Agora, se
você está bem, se você está tranquilo, se você está pensando em Deus, se você está vivenciando tudo aquilo que você aprende nas igrejas, no centro espírita ou coisa parecida, quando alguém vem e esbarra em você com um carro, ou você esbarra na pessoa, se aquele sujeito vem com raiva, querendo te agredir, você, como você está vibrando um pouco melhor, né? Você fala, olha, você me perdoa, meu amigo, desculpa, não, tudo bem? E muitas vezes aquele tipo de discussão, aquele tipo de ato que é ocorrido, muitas vezes não vai dar em nada. Em contrapartida, volto a dizer, se os dois estiverem na mesma vibração, nos mesmos sentimentos, a probabilidade de acontecer alguma coisa não agradável, não muito agradável, é muito grande. E para nós espíritas, espiritualmente, isso também vale. Porque quando eu estou bem, quando eu estou com boas vibrações, quando eu estou pensando no meu próximo, fazendo coisa parecida, eu não vou dar abertura para que aqueles espíritos não muito evoluídos, eles possam interferir na minha vida. No entanto, quando eu baixo as minhas vibrações, muitas vezes acontece uma coisa, né, que é quando nós falamos na casa espírita, os espíritos morrem de medo, que são os obsessores, não é verdade? Exato. Então, quando eu estou com um sentimento, onde eu tenho raiva, onde eu tenho ódio, onde eu tenho ciúme, inveja das outras pessoas, isso vai fazer com que eu atraia espíritos da mesma categoria em torno de mim. O próprio apóstolo Paulo falava que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, né? Então, se nós quisermos ficar bem, né? Então, que nós tenhamos sempre as nossas vibrações, os nossos sentimentos, sempre em alta, para que coisa pior não nos aconteça. Tá bom? Bom, então, certo homem, que pode ser qualquer um de nós, baixava suas vibrações e foi atacado. Daí Jesus, ele pega logo o sacerdote, que na sociedade judaica era o primeiro da sociedade judaica. Né? Então, daí Jesus, ele está falando para o doutor da lei, ele fala assim para o doutor da lei, ó, um sujeito igual a você, que muitas vezes fala das coisas, sabe das coisas, e sabe o que deveria ser feito, ele vê aquele homem caído no meio da estrada e passa direto. E daí, para nós trazermos no nosso dia a dia, quem poderia ser esse sacerdote que Jesus está falando? Poderia ser, por exemplo, o palestrante espírita, que muitas vezes sabe o que tem que ser feito, muitas vezes fala o que tem que ser feito, e na hora de fazer não faz. Então, Jesus está colocando o exemplo daquela pessoa que muitas vezes sabe o que deve ser feito e não faz. E ele está falando para o doutor da lei. Inclusive, eu imagino a cena, né? Eu tenho essa tendência de ficar imaginando os diálogos de Jesus, principalmente com os hipócritas. Ele falando assim, olha, um sujeito igual você que fala muito, que sabe muito e deveria fazer, passou direto e não fez. Daí logo depois veio o levita, que eu falei, que é aquele que também estuda as leis. E também descia pelo caminho, ou seja, estava descendo. E olha aquele homem e simplesmente não faz nada. E daí, Vanessa e meus amigos que estão me acompanhando, Jesus, ele vai pegar a figura do samaritano. Por que o samaritano? Porque o samaritano, ele era a vítima de maior preconceito daquela sociedade judaica. Os samaritanos, eles eram tão desprezados pelos judeus, que quando os judeus falavam de um samaritano, ele chegava a cuspir de lado. E daí, Jesus falou que esse samaritano parou, desceu do seu cavalo, colocou no cavalo, levou tudo. E eu acho bastante interessante que quando Jesus fala quem te pareceu mais próximo daquele que foi atacado, o doutor da lei, ele não teve nem a capacidade de falar, o doutor da lei não teve nem a capacidade de falar, olha, foi o samaritano. Ele falou, foi aquele que usou de misericórdia para com o próximo. E quem que pode ser o samaritano, gente? Todos nós também. E eu, muitas vezes, já fui vítima de preconceito, Vanessa, pelo simples fato de eu ser espírita. Apesar de admirar todas as outras religiões, o fato de eu ser espírita, muitas vezes, fez com que eu fosse vítima de preconceito. Uma vez, eu estava conversando sobre o evangelho com uma pessoa dentro do meu trabalho. Na hora do almoço, né? A pessoa era evangélica, e uma boa pessoa, uma pessoa muito, muito legal, assim, então, amizade até hoje. No entanto, ela não sabia que eu era espírita.
E daí eu estava comentando sobre o Evangelho, tudo, e ela falou, nossa, você conhece, né, sobre o Evangelho? Eu falei, eu gosto, né, eu estudo, tudo. E ela virou para mim e falou assim, você é evangélico? Eu falei, não, eu já estava até esperando, né, o que ia acontecer. Ela falou, você é católico? Eu falei, não, eu não sou. Ela falou, o que você é, né? Então, eu falei, sou espírita. E é uma cena que me deixou muito marcada, porque ela colocou a mão na minha cabeça e falava assim, queima, Jesus, queima, né? Sai de reto, Satanás, como... E já tinham me chamado de outras... já tinham me chamado de outras coisas, né? Mas de diabo era a primeira vez que tinham me chamado. Eu falei, mas você até acabou me elogiando agora há pouco, falando que eu conheço, né? E ela falou, é que o diabo, ele se transforma, não, ele se fantasia de anjo de luz para querer nos enganar, não é verdade? Assim, ela foi vítima de preconceito, porque, assim, ela imaginou que nós espíritas fazemos coisas de outras religiões, de outras doutrinas afros, que também é digna de todo respeito, tá? Então, nessa parábola, Vanessa, para mim fica muito claro que Jesus, ele não colocou que a salvação vai depender da religião que nós possamos pertencer. Para mim, Jesus, ele deixa muito claro que o que vai fazer com que nós sejamos salvos são os nossos atos. E é por isso que o capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo vai falar sobre a salvação. E aí Allan Kardec coloca, fora da caridade não há salvação. E olha só que interessante que o Kardec fez. Por quê? Porque ele não deixa a doutrina espírita como exclusivista. Porque a caridade, Vanessa, você pode fazer aqui, você pode fazer no interior da China, você pode fazer no meio da floresta amazônica, na Índia ou em qualquer lugar. Você não vai estar condicionado a nenhuma religião para você adquirir a sua salvação. Tá? E pode esperar que daqui a pouquinho eu vou falar o que é salvação, o que significa salvação para nós espíritas, tudo bem? Uhum. Então, quando o Kardec coloca a caridade, eu fiquei pensando, poxa vida, o que é a caridade, né? Porque eu me achava muito caridoso, porque tinha roupas assim que eu não usava mais, e quando chegava a época do frio, eu deixava as roupas lá no centro e me achava muito caridoso por causa disso. No entanto, na questão 886, lá do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta para os espíritos superiores, o que quer dizer caridade conforme entendia Jesus? E os espíritos falam que para nós sermos caridosos, nós temos que passar por 3 fases. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Eu fui pesquisar o significado de cada uma dessas palavras. Benevolência vem de benevolare, ou seja, vontade de fazer o bem. Então, se eu quero ser caridoso, uma das coisas que eu tenho que ser é benevolente. Eu tenho que ter vontade de fazer o bem para uma pessoa. Então, se uma pessoa está com frio e eu dou um agasalho, eu estou sendo uma pessoa benevolente e caridosa. Se a pessoa está com fome e eu dou algum alimento para aquela pessoa, eu também estou sendo caridoso e benevolente com aquela pessoa. No entanto, se a pessoa está triste, se a pessoa está deprimida, e eu dou o meu ombro, por exemplo, para que ela possa, um abraço, para que possa minimizar um pouco o sofrimento daquela pessoa, eu também estarei sendo benevolente e caridoso. Um bom dia que eu dei para o porteiro do meu prédio quando eu saí, de manhã, isso também é caridade. E olha, Vanessa e meus amigos, nós estamos numa época onde nós estamos sendo convidados a todo momento a sermos caridosos. Porque as pessoas, elas não estão bem. Independente de do que elas se demonstram, elas não estão bem. Não. Eu vejo pessoas idosas que muitas vezes elas precisam ficar dentro de casa e muitas vezes elas não recebem nenhuma ligação de um amigo ou de um parente. E cada vez que uma pessoa se lembra dessas pessoas idosas que estão nessa situação, e que ela liga para aquela pessoa, se for um parente, melhor ainda, e explica para aquela pessoa o quanto ela é importante na vida dela, o quanto ela faz bem,
o fato dela existir e falar para ela que passando essa fase da pandemia, que todos nós nos encontraremos novamente e que nós ainda vamos desfrutar de momentos incríveis que nós teremos, isso também é benevolência, isso também é caridade. Então, muitas vezes, quando se fala de caridade, as pessoas lembram única e exclusivamente de dar coisas materiais para os outros, que não deixa de ser caridade. No entanto, aquele tempo que você doa para o teu próximo, um sorriso, um bom dia, isso também é caridade, e já não é tão difícil de ser feito. E muitas vezes pode ser bastante importante. Então, o primeiro passo que nós devemos ter é ser benevolente para com os outros. Indulgência com as imperfeições alheias. O que é ser indulgente? In quer dizer interior e dúcile quer dizer doçura. Uma pessoa indulgente com as falhas alheias é uma pessoa que tem uma doçura interior para ela compreender que da mesma maneira que ela erra, os outros também podem errar. Então, uma pessoa indulgente é uma pessoa tolerante com os erros alheios. Porque todos nós, em algum momento, em determinada situação, nós iremos errar. E pessoas para nos condenarem existem aos montes. No entanto, pessoas que nos entendem, mas que não pode ser que não concorde com o nosso ato, mas que ela entenda. Então, são poucas essas pessoas. E é isso que a doutrina espírita nos convida, que nós sejamos indulgentes com as imperfeições alheias. Jesus, ele era indulgente, mas muitas vezes ele não era conivente com os atos. Se nós formos nos recordar daquela passagem da mulher adúltera, os hipócritas queriam pegar novamente Jesus em contradição. Porque era uma lei mosaica que quando uma mulher fosse pega em adultério, e o adúltero também, que eles deveriam ser apedrejados. No entanto, nessa passagem só apareceu a mulher. O homem, ele deve ter sumido antes, né, de pegarem, né? Fugiu antes. E daí, o que acontece? Os hipócritas, querendo tentar Jesus, viram e falam assim, mestre, a lei de Moisés manda, essa mulher foi pega em adultério, a lei de Moisés manda que nós a apedrejemos. E o senhor fala que nós devemos perdoar. O que nós devemos fazer? E eu fico intrigado, né? É que Jesus é Jesus, né? Assim, eu ficava numa situação, se fosse eu, o que eu responderia, né? E Jesus fala, olha, olhando bem para a cara daquelas pessoas que eram hipócritas, e Jesus sabia que eles eram hipócritas, falou assim, olha, atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. E segundo a tradição, Jesus começa a escrever na terra, né, com o dedo. E eu fico imaginando também, Vanessa, o que Jesus estava escrevendo naquele momento, né? Ele deveria estar colocando hipócrita, né? E quem era hipócrita olhava e soltava a pedra e ia embora. Adúltero, ladrão e tudo mais, né? No final, todo mundo deixou as pedras e ninguém quis atirar a pedra na mulher. Jesus vai até aquela mulher e fala, mulher, cadê aqueles que te acusavam? Ela levanta a cabeça e falou, foram-se todos, Senhor. E Jesus fala, então vai tu e não voltes a pecar, para que coisa pior não te aconteça. Jesus, ele foi indulgente com aquela mulher. Ele percebeu, ele teve uma doçura interior para perceber que aquela mulher errou como todos nós erramos. No entanto, ele não foi conivente com o ato dela, tanto que ele virou para ela e falou, olha, vai e não voltes a pecar para que coisa pior não te aconteça. Então, retornando, né? Para eu ser uma pessoa caridosa, primeiro, eu tenho que ser benevolente para com os outros, indulgente com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E aí é complicado, né, Vanessa? Quando a gente fala em perdão, é uma coisa bastante complicada. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade de perdoar. E é difícil mesmo, dependendo do que que determinada pessoa faça conosco, é muito complicado para que nós possamos perdoar. No entanto, assim, quando nós temos um objetivo ou algum propósito maior na nossa vida, eu acho que se torna uma coisa um pouco mais fácil. Bom, primeiramente, eu acho que quem é mãe já vem
já nasce com esse aplicativo do perdão, não é verdade? Assim, porque a mãe, ela sempre está disposta a perdoar o seu filho. Eu tenho um amigo que ele trabalha numa penitenciária, e ele fala que nos dias das visitas, quando vai olhar a fila, a grande maioria é de mulheres. E a grande maioria são todas mães daquelas pessoas que estão lá dentro, presas, que cometeram atos, muitas vezes, não muito bons. E elas estão lá, sempre do lado dos seus filhos, para o que der e vier. Às vezes nem precisando perdoar, porque o amor é tão grande que não precisa nem que elas precisem perdoar, porque em determinado momento, em nenhum momento elas os condenaram. Tá? Então, precisamos bastante amar, né? Para que a gente possa perdoar. E outra, precisamos ter um objetivo. E você me perdoe de eu ficar contando alguns casos, eu sempre conto casos que eu pensei que, assim, é que eu acho que os bons espíritos deixam passar por essas situações para depois falar para o pessoal nas palestras. Percebam que não é nada que vá me enaltecer, mas é até divertido, né? Uhum. Eu me recordo que, assim, quando eu era adolescente, eu tive hepatite. E depois que eu tive hepatite, eu não pude tomar mais nada que tenha álcool. Eu não bebo nada, nenhum tipo de bebida alcoólica. Inclusive, algumas pessoas, quando veem que eu não bebo nada, eles falam, nossa, você é um exemplo de espírita, né? Mas elas não sabem que não tem nada a ver com o espiritismo, é que eu não posso mesmo tomar nenhum tipo de bebida alcoólica. Tá? E, assim, uma vez eu tive cólica renal. Não sei se você já teve, eu não sei se alguém que esteja aí, já teve a oportunidade de ter cólica renal. É uma dor terrível. Falou que é uma dor, assim, parece que uma dor do parto. Assim, como eu não sou mulher, não sei o que é dor do parto, mas se dependesse de mim também, a dor que eu senti, não ia nascer mais ninguém no mundo, sabe? Porque eu não ia querer passar nenhuma situação parecida com essa. E assim, foi num domingo de manhã, quando eu tinha trabalhado num restaurante do meu pai tinha uma lanchonete, né? Que ele fazia alguns eventos sábado à noite, e eu tinha trabalhado a noite toda e estava bem cansado. E daí, no domingo de manhã, eu acordei com uma dor que eu não conseguia nem identificar onde era essa dor. E daí me colocaram no carro e me falaram assim, para onde você quer que eu leve? Eu falei, para o primeiro hospital. E o primeiro hospital, nessa época eu morava em Guarulhos, foi o Hospital Padre Bento, no domingo de manhã, que é do SUS. E eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir num hospital do SUS em Guarulhos no domingo de manhã. Assim, é bastante agitado, ou pelo menos no dia, né? Tinha bastante gente, né? Eu cheguei e virei para a enfermeira, aliás, hoje é o dia das enfermeiras, né? Dos enfermeiros, né? Parabéns a todos eles que estão lutando, né? Com essa pandemia. E eu virei para essa enfermeira e falei, moça, eu estou com uma dor que eu não sei nem de onde vem, mas eu não aguento, acho que, olha, eu não estou aguentando. E ela virou para mim e falou, olha, espera aqui, junto com os outros, porque todo mundo está dolorido também, né? E demorou para eu ser atendido. Resumindo, quando eu fui, a médica me examinou, ela detectou que eu estava com cólica renal. E o que é feito quando a pessoa está com pedra no rim, né, ou cólica renal? Ela me colocou numa maca no corredor e me colocou soro na veia com Buscopan. Mas não tinha vaga nos quartos e nem nada. Então, eu fiquei tomando soro na veia no corredor. E conforme a dor foi passando, né, eu fui meio que adormecendo, porque eu estava muito cansado, quando eu percebi que duas senhoras se aproximaram da maca que eu estava. Sabe quando você está meio acordado, meio que dormindo, né, Vanessa? E daí eu percebi, já faz um certo tempo, né, que aconteceu isso, e uma das senhoras virou para a outra e falou assim, né, nossa, que judiação, um moço tão jovem, né? Eu estava meio que acordado, meio que dormindo, até que a outra falou, pois é, olha só o que a cachaça não faz com a pessoa, na verdade, assim, eu achei interessante, né, Vanessa, porque, assim, eu tenho vários defeitos, mas cachaceiro não é um dos defeitos que eu tenho, né, não estou querendo julgar ninguém também, mas, assim, eu poderia ter ficado com raiva delas na hora? Poderia ter, porque elas me julgaram sem me conhecer ou coisa parecida. Mas eu nem precisei perdoar aquelas duas senhoras, sabe por quê? Porque o que me interessava no momento
é que a dor que eu estava sentindo estava passando. Isso que era importante para mim naquela hora. Então, eu tenho a plena convicção de que, se nós colocamos um objetivo maior na nossa existência, que nós queiramos alcançar, o que as pessoas falam de nós, à nossa volta, muitas vezes não merece nem ser digno de ser perdoado, porque a gente simplesmente nem precisa dar atenção. No entanto, volto a dizer, para que nós sejamos caridosos, nós temos que ser benevolente para com todos, indulgente com as imperfeições alheias e perdoar as nossas ofensas. Isso quer dizer caridade conforme entendia Jesus e o que nos ensina a doutrina dos Espíritos. E tenho certeza que, não, talvez não com essas palavras, mas todas as religiões falam de uma maneira mais ou menos parecida com isso que os Espíritos vieram nos trazer. No entanto, Vanessa, quanto tempo eu tenho mais aí, Vanessa? É que eu não estou vendo o relógio. Tem 19 minutos ainda. 19 minutos, né? Tá muito cansativo, Vanessa? Tá ótimo, eu tô adorando. Não, espírita não mente também, viu, Vanessa? Não pode mentir também, viu? Não, fala a verdade, hein? Mas o povo tá adorando, o povo tá rindo também, eu tô me divertindo, tá ótimo, tá super interessante. É que eu não consigo ver, eu não tô conseguindo ver aqui. Que bom que o pessoal tá gostando, né? Então, depois no capítulo 16º, o Kardec, ele vai falar também de salvação, mas daí a salvação dos ricos. Interessante isso, porque tem uma outra passagem que é bem parecida com a parábola do bom samaritano. Porque Jesus estava reunido com seus discípulos, e daí chega um jovem rico para Jesus e pergunta para Jesus: Senhor, o que eu devo fazer para adquirir a vida eterna? De novo, a vida eterna, né? Uhum. Jesus não pede para que ele interprete a lei ou o que ele sabia, porque ele não era um doutor da lei. Mas Jesus fala, quando aquele jovem chega para Jesus e fala assim, bom mestre, né? E Jesus, a primeira pergunta que ele faz para aquele jovem é a seguinte: bom? Por que você está me chamando de bom? Bom é só Deus, mas mestre eu sou. E vira para aquele jovem e fala assim: segue as leis. E qual pergunta, se eu fosse aquele jovem, eu faria para Jesus? A mesma pergunta que o jovem fez: quais leis, Senhor? E daí Jesus cita alguns dos mandamentos, que nós sabemos que são os 10 mandamentos, mas Jesus cita alguns. E aquele jovem vira para Jesus e responde para Jesus, falou: mas Senhor, isso eu já faço desde que eu me tornei moço, desde a minha mocidade. O que eu devo fazer mais? Bom, a primeira conclusão dessa passagem é que aquele jovem ele queria as coisas de uma maneira muito fácil. Porque se ele era jovem, rico, e se ele fala que ele seguia as leis desde o início da mocidade, provavelmente já não fazia tanto tempo que ele seguia essas leis, não é verdade? Uhum. E eu achava que, assim, eu imagino que aquele jovem, quando ele pergunta o que mais eu devo fazer, eu imaginava que aquele jovem esperava de Jesus a seguinte resposta: ah, você já faz? Então fica tranquilo, você vai obter a vida eterna. No entanto, Jesus, ele pega e ele muda o conceito e fala para aquele jovem: se queres ser perfeito, pega todos os seus bens, vende tudo, pega o dinheiro, dá para os pobres, vem e me segue. E eles perceberam que aquele jovem saiu de cabeça baixa. E olha, muitas vezes as pessoas não dão muita importância para essa passagem, mas Jesus convidou aquele jovem, era para ser mais um dos seus discípulos. Mateus era cobrador de impostos, ganhava dinheiro. Quando Jesus falou, Mateus, vem e me segue, Mateus deixou tudo e foi seguir Jesus. O nome de Mateus ele é repetido até hoje. Mas aquele jovem, nós não sabemos nem o nome dele. Eu te pergunto, que oportunidade dourada aquele jovem desperdiçou, Vanessa? Eu fico pensando, nossa, que oportunidade de ouro que ele teve. Aí eu me coloquei no lugar daquele jovem. Imagine que semana passada eu tivesse ganho na Mega Sena. E eu fosse fazer palestra aí no centro. Uhum. E quando eu estivesse saindo, eu encontrasse Jesus na porta do centro. E eu falaria o que provavelmente? Jesus do céu, né? É o Senhor, né? Nossa, que felicidade. Eu estou numa fase que, olha, tá maravilhosa, Senhor. Nossa,
é muito privilégio, Senhor, encontrá-lo aqui. E Jesus provavelmente falaria assim para mim: ô Fábio, você quer me seguir? Eu falava: claro, Senhor, lógico que eu quero. Quer mesmo, Fábio? Eu falei: com certeza, Senhor. E ele poderia falar assim para mim: você ganhou na Mega Sena semana passada, né, Fábio? Eu ia falar assim: ganhei, Senhor. Começou, né? E daí ele falaria assim para mim: então pega todo o teu prêmio da Mega Sena, Fábio, dá para os pobres, vem e me segue. O que você acha que eu ia fazer, Vanessa? Provavelmente ia pensar: isso aí não é Jesus não, né? Isso deve ser um obsessor que quer acabar com a minha vida, não é verdade? Assim, então, eu julguei aquele jovem, mas provavelmente eu não faria o mesmo. E os bons espíritos vêm nos dizer que essa proposta que Jesus faz não é que nós peguemos todos os nossos bens e a gente doe para os pobres, não é isso. Mas que nós não fiquemos tão apegados às coisas da matéria. Porque o verdadeiro tesouro que a gente vai levar são as nossas virtudes, que a gente vai levar depois dessa vida. E do que nós devemos ser salvos, ô Vanessa? Que já que o Espírito Santo fala que fora da caridade não há salvação, a gente tem que se salvar das nossas imperfeições, das nossas más inclinações. Na questão 967 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta o que consiste a felicidade dos bons espíritos. E eles falaram: olha, em não sentir ódio, não sentir ciúmes, não sentir inveja, não sentir raiva, nenhuma dessas paixões que muitas vezes norteiam esses espíritos que estão encarnados. E outra coisa, nós trabalharemos para sempre. Nós fomos criados por Deus para sermos ativos. Nós não fomos criados para sermos ociosos. Isso aí, eu sei que algumas religiões elas pensam diferente da doutrina espírita, mas os espíritos nos dizem que nós, conforme nós vamos evoluindo, conforme nós vamos deixando todas essas más tendências, essas más inclinações que nós temos de lado, e a gente vai, e nós vamos nos tornando espíritos melhores, que quanto mais nós vamos ascendendo na escala espírita, mais condições nós teremos de quê? De ajudarmos o próximo. E aquele paraíso que o pessoal, algumas religiões defendem, onde nós vamos para determinado local onde a gente vai ficar sem fazer nada, para a doutrina espírita, isso não corresponde. Não corresponde, com todo respeito ao que eles acham. Porque na pandemia pediram para nós ficarmos 2 meses dentro de casa sem fazer nada. E tirando o pessoal do chat, e você, Vanessa, ninguém aguentou. Porque nós fomos criados para sermos ativos. Um lugar onde nós talvez fôssemos depois da morte do corpo físico para ficar por resto da eternidade sem fazer nada, seria mais um castigo do que um lugar onde você vai ficar se deleitando. Então nós devemos nos salvar do quê? Das nossas más inclinações. Todas as vezes que eu deixo de ter ciúme, que eu deixo de ter ódio, que eu deixo de ter raiva, que eu consiga compreender alguma pessoa que cometeu algum erro, coisa parecida, isso vai fazer com que eu me torne um espírito cada vez mais evoluído. E volto a dizer, vai se salvar do quê, Fábio? Das nossas imperfeições. Porque conforme nós vamos evoluindo, nós vamos adquirindo maior conhecimento, tanto intelectual como moral. E daí, quem sabe, um dia, nós possamos ser a mesma coisa que Jesus falou. Que nos disse que nós poderíamos fazer tudo o que ele fazia e muito mais. Então, que todos nós, espíritas, tenhamos esse conceito de que nós devemos tentar nos melhorar. Porque a nossa felicidade, a nossa salvação, ela está atrelada à nossa melhora espiritual. Quanto mais evoluídos nós formos, mais felizes nós seremos. E para terminar, a gente pode citar alguns casos.
O Gandhi, por exemplo, ele era totalmente desvencilhado de bens materiais, era uma pessoa feliz. Ele saía pregando a paz e a união entre os povos. E ele não precisava de bens materiais para ser feliz. Se a gente for pegar a Madre Teresa, Martin Luther King, se a gente for pegar Chico Xavier e tantos outros, a irmã Dulce, eles demonstram o quê? Que eles não precisam de bens materiais para adquirir a felicidade. Essa felicidade vai ser adquirida quando eles tiverem a consciência do que eles são e do que eles precisam para serem felizes, e mais do que isso, do que eles precisam para servir a Deus, que é o nosso Criador. Quando nós chegarmos nessa condição, quando nós passarmos dessa condição, nós teremos a oportunidade de vivenciar a verdadeira felicidade, que é a nossa salvação. Ou seja, das nossas imperfeições, dos nossos defeitos. Muito obrigado, viu, Vanessa? A você e ao pessoal que me acompanhou aí no chat. Nossa, adorei, Fábio. Foi demais a sua palestra, demais. Eu gostei Não, dessa obrigado. mistura que você fez, sabe? Você pegar o evangelho, né, que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender o evangelho, e você conseguir trazer para termos, né, para acontecimentos atuais e coisas que acontecem na sua vida, fazer a gente refletir. Foi demais. Parabéns, obrigada. Não, obrigado. Eu que agradeço. Espero que o pessoal aí tenha gostado também, né? Geralmente os espíritas são caridosos, né? Assim, quando eles gostam, eles falam. Quando eles não gostam, eles não falam, né? É verdade. Ou eles saem da live ou coisa parecida. Olha, na verdade, ou eles saem da live ou eles ficam em silêncio. A maioria aqui tá falando muito. O pessoal tá falando, parabéns É uma pela pena palestra. E é palminha, já tá falando que é muito bom, que tá adorando. É só elogios. E é de Obrigado, coração. muito agradecido. Eu fico bastante feliz, viu? Assim, porque a gente fala quando eu falo, né, Vanessa, eu estou falando primeiro para mim mesmo, né? E assim, quando eu falei, por exemplo, da palavra do bom samaritano, quando eu falo do sacerdote, eu estou falando de mim. Que muitas vezes eu também deveria fazer as coisas que eu sei que deveria ser feito e não faço. Então, a cada momento a gente vai tentando, né, se melhorar. E esse é o nosso propósito. É aquele velho ditado, quando a gente fala, a gente se escuta, né? Então, é para nós também. Principalmente. O primeiro ouvido que é o mais próximo da minha boca, é o meu mesmo, né? Então, a gente Exatamente. tá ouvindo. Ele é demais. Fábio, mais uma vez, obrigada. Muito obrigada. Se puder fazer a nossa prece de encerramento. Sim. De hoje. E antes da prece, mais uma vez agradecer e mandar um abraço aí pro pessoal da Fraterna aí. Volto a dizer, não vejo a hora da gente poder se aglomerar de novo, assim. A pandemia, eu nunca imaginei que esse pessoal das casas espíritas faziam tanta falta, assim, porque eu ia em várias casas, então eu achava uma coisa meio normal. A pandemia, entre outras coisas, demonstrou o quanto as pessoas são importantes, assim, para que a gente viva em comunhão. É uma coisa bastante interessante, e tomara que a gente possa novamente nos encontrarmos. Tá bom? O calor humano. Então, a gente isso, tem falta desse calor humano. Exatamente. Hoje a palestra, essa nossa conversa que nós tivemos, né? Ainda eu tinha, assim, poder te ver pelo menos, né, Vanessa? Mas quando eu faço aqui alguma live, que eu estou olhando só para o meu computador, é totalmente diferente, assim. Às vezes parece que, assim, você não vê a reação das pessoas, você não sabe se está gostando, se não está gostando. Então, para mim, ainda é bastante complicado. Mas tomara que passe logo rapidamente isso e que nós possamos, né, de novo nos aglomerarmos. Tá bom? Obrigado. Sim, sim. Eu que agradeço, então, vamos pessoal. todos... Obrigada a todo mundo que assistiu. Fica à vontade, Fábio. Então, vamos todos fechando os olhos e lembrando da figura do Mestre Jesus. E agradecer, Senhor, porque o Senhor disse que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, que lá o Senhor estaria. Hoje, Senhor, nós estamos reunidos em seu nome. Apesar de ser virtualmente, todos nós estamos reunidos em seu nome e agradecemos a tua presença, Senhor. E pedimos que seus mensageiros, os bons espíritos, estejam nos hospitais,
juntamente com os médicos, enfermeiros e todos aqueles que trabalham, para dar-lhes ânimo, para sussurrar-lhes, inspirar-lhes força nesse combate dessa doença tão triste na história da nossa humanidade, Senhor. Mas que sabemos que vem nos trazer alguns recados, alguns ensinamentos. Que esses bons espíritos estejam também com aqueles que estão doentes nesse momento, não somente com a Covid, mas em todas as doenças. Que eles possam ser consolados. E que, se for dos desígnios das leis divinas, que eles possam ser curados e retornarem aos seus lares. Peço também, Senhor Jesus, que os bons espíritos estejam dentro das penitenciárias, nas ruas, principalmente nas noites de hoje, que é chuvosa e fria, que estejam junto com todos aqueles que não possuem um lar. Que esteja na casa de cada um, Senhor, os bons espíritos que estão me ouvindo agora. Que inspire a cada um dos moradores. Para que todos nós possamos colocar em prática os seus ensinamentos. E colocando em prática esses ensinamentos, Senhor, nós rapidamente evoluiremos. E um dia faremos parte do teu exército, Senhor. O exército do amor, da caridade e da fraternidade. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado aos bons espíritos. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Fábio, mais uma vez. Boa noite a todos que nos acompanharam até agora. Obrigado. Tchau, tchau.